Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Que satisfação a gente poder tratar da palavra de Deus, do ensinamento da nossa fé, de nós nos confortarmos nessa hora em que tantas situações pesam e fazem com que a gente se sinta desanimado, desacorçoado, porque são coisas novas, uma pandemia, nós nunca vivemos isto. E em tempos de coronavírus, nós podemos agora anunciar o Evangelho do Senhor, ou seja, a nossa fé que se coloca sobre tudo aquilo que nós podemos entender de razão de vida, de motivação de viver numa hora dura que está sobre todos e sobre tudo. Então, eu acredito que as coisas vão ficar muito diferentes do que estavam antes, depois desta tormenta, deste vendaval, deste tsunami, desta pandemia que nós estamos vivendo. Mas a nossa fé, ela se mantém. Os valores que nós acreditamos, aquilo que nós buscamos, isto se mantém. Então, com esta motivação tão inusitada, tão diferente, nós vamos falar do Evangelho, nós vamos falar do tesouro da nossa fé, no dia de São José, no dia que nós estamos celebrando a festa dele. Uma festa grandiosa, porque na Bíblia ele é chamado apenas com uma palavra, José, sendo justo. É o que todos nós desejamos. Bem-vindo, bem-vinda, e vamos adiante com o nosso anúncio, com o nosso trabalho na Paulinas, com a catequese Paulinas. Isso para nós vale ouro, porque a catequese Paulinas, ela não só vende livros, ela faz muito mais do que isso. Ela educa, ela faz com que Cristo cresça no coração de cada um de nós. E eu quero agradecer a presença de tantas de vocês aqui na nossa live, né? Olha, eu estou vendo o Marcelo Sampaio, a Janete Xavier, Rosângela Monteiro, Simone dos Santos, Rita de Cássia, olha quanta gente, Simone dos Santos, meu Deus, olha, e tem mais gente chegando. É isso mesmo, é o que nós queremos falar. Catequese não pode parar, a catequese é a nossa alegria, a catequese é o anúncio do Evangelho, é a força de Deus diante da nossa fraqueza. A força de Deus na nossa fraqueza. Isto sim, né? Isto sim. Olha, quando nós falamos de catequese, nós falamos da catequese catecumenal. E às vezes as pessoas acham que isso é tão complicado, tão confuso, tão extraordinário, que pedem para nós algo mais simples. Olha, vamos dizer uma coisa. A catequese, antes de tudo, é o anúncio do Evangelho, né? Nós não podemos nos esquecer disto. Ou seja, antes de tudo, nós anunciamos o Evangelho da maneira catecumenal, com pré-catecumenato, catecumenato, purificação, mistagogia, tá ótimo. Ou então, fazemos a catequese do jeito que é possível fazer lá na nossa comunidade. Vale também, ou seja, o importante é que este Evangelho siga adiante, esse Evangelho não pare, não é verdade? E, sobretudo, a nossa missão, o nosso trabalho, isso não pode faltar de maneira nenhuma, tá bom? Nós queremos refletir hoje sobre a família e a catequese, ou melhor ainda, a catequese na família. É um tema que parece novo, mas não é. Talvez, antes, a família estava muito distanciada da catequese. E a catequese sofria com aqueles jargões. Catequese é coisa de criança,
é catecismo. E o adulto distanciava, como que dizendo, olha, eu não tenho nada com isto. O pai que deixa a criança para a catequista e vai fazer compra no supermercado e depois volta para receber a criança. Eu acredito que este tempo tenha passado, tenha passado. Hoje nós precisamos conversar sobre a fé, e esta conversa sobre a fé, em primeiro lugar, ela apela para as nossas convicções, para as nossas convicções, em primeiro lugar. Depois, é uma conversa adulta, adulta no sentido de que ela é madura, ela é consequente, ela tem fundamento. Não se trata de uma frase do Evangelho distanciada, um conteúdo perdido. Se trata, sobretudo, das razões que nos movem para crer. Isso é bacana, isso é bom, faz a gente pensar, a gente no silêncio, na natureza, no momento solitário, a gente se voltar e dizer, o que é a minha fé? Qual é a força que esta fé tem dentro de mim? Como ela me movimenta? Para onde ela me leva? Qual é a força desta fé? Isso é forte, porque a gente sofre a tentação de querer entender a fé de uma maneira projetada em muitas coisas. Ou seja, para eu ter fé tem que ter cura, para eu ter fé porque eu recebi uma graça, eu tenho fé porque não sei um tal acontecimento. Num primeiro momento, estas coisas até que movem o sentido nosso de crer. Mas nós devemos ir adiante, E chega uma hora que estas coisas falseiam, elas falham, elas acabam. E nós precisamos dizer para nós mesmos, lá no fundo do nosso coração, por que eu creio? Em quem eu creio? Essas duas respostas, elas não são fáceis de serem dadas, porque empenham, sobretudo, a nossa vida inteirinha. E para nós conversarmos sobre isto, é bom a gente falar isto com as crianças, com os jovens, com os adultos. Falarmos disto abertamente, porque isto faz parte do ser cristão. Ou seja, eu creio e o Senhor se revela. Eu creio e o Senhor está presente. Eu creio e o Senhor vem a mim. É algo que me comove, é algo que me modifica, é algo que me transforma. E isto está sempre em mudança. Nós nunca podemos dar estas respostas de uma maneira cristalizada. É assim e acabou. Não. Na medida em que somos crianças, jovens, adultos, que passamos por uma experiência de luto, que passamos por uma grande decepção, cada momento da nossa vida, estas respostas tambaleiam, elas mudam e elas adquirem ou maior consistência, ou então nós reprovamos, renegamos, nos revoltamos. Coisa comum entre os jovens, né? Mas esse papo de fé, eu adoro. Eu adoro esse papo de fé. Eu acho que ele é extremamente atual. E é ele que move e cada vez mais ele nos atrai. E a força com que nós respondemos esta fé é que para nós mostra a profundidade do que nós cremos. Novamente, São José, que está, a imagem dele, que está continuamente nos chamando a atenção na festa de hoje, ele nos mostra isso. A primeira leitura da missa de São José coloca hoje o exemplo de Abraão. E porque ele teve fé, ele foi justificado. A mesma coisa acontece com São José. Ele que não era o pai e vê a sua prometida em casamento grávida, resolve repudiá-la em segredo. E em sonho, Deus lhe revela:
o seu desígnio, a missão que ele tem para José. E José, então, acolhe aquela missão, crê e age de outra maneira. Por isso o Evangelho fala, José sendo justo. Então, ter fé e ser justificado está muito próximo. Ou seja, esta fé que eu estou me referindo não é uma fé da boca para fora. Até o demônio sabe que Jesus é o Senhor. Até o demônio. Mas a gente acreditar de fato e agir de fato com fé é outra coisa. E eu acho que eu estou falando muito, né? Preciso dar um pouco de atenção às pessoas que entraram na nossa sala, que estão participando conosco. Não é verdade? Eu estou vendo aqui o nome da Edna Ziviane, da Francisca Jesus, Tereza Moura aguardando, Verônica Barbosa, Rita Barbosa. Olha, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. E eu gostaria, nesta nossa conversa, de, sem nenhum medo, recomendar os nossos cursos de catequese EAD Paulinas, hein? www.paulinascursos.com.br. Olha, lá vocês, em tempos de coronavírus, é o tempo exato para vocês se dedicarem a estudar o Evangelho. Estudar catequese também é com estudo. A gente fala, catequese é um encontro fé e vida, etc. Está excelente, mas isso é na conversa com o catequizando. A formação do catequista exige dureza, ou seja, exige que ele se sente, que ele estude, que ele reflita, que ele faça a sua oração. Tudo isto precisa. Aliás, nós nem rezamos. Eu comecei falando e já fui desabridamente sem fazer a nossa oração. Mas não pode ser assim, né? Nós devemos rezar, devemos estar prontos para a oração. E os cursos do EAD Paulinas são formidáveis, formidáveis. E eu diria a vocês, agora tendo um pouco mais de tempo dentro de casa e com a cabeça mais tranquila, vamos nos dedicar ao estudo, tá certo? E eu gostaria muito que vocês me levassem a sério. E aqui a equipe do EAD Paulinas estará promovendo estará promovendo outras lives, outras motivações, outras ações aqui na rede, justamente para nos animar, para que durante o tempo nosso, desse tempo de agora tão inusitado de estar em casa, a gente estude, né? A gente estude. Olha, o pessoal está reclamando bastante do áudio, então eu acho que eu tenho que falar mais alto, né? Talvez isso, o pessoal está dizendo, olha. Mas tem gente que já resolveu usando fone, está dizendo aqui, olha. Então, vamos procurar ver o que é possível fazer para a gente acompanhar a nossa live, tá bom? Família e catequese. O que mais? Vocês precisam mandar alguma mensagem aqui para mim, tá bom? Mandem mensagem, família e catequese. É um ponto bacana. E eu dizia antes, agora o pai e a mãe, o tio, ou quem foi o responsável daquele catequizando, não basta só jogá-lo na catequese, dizer para ele que tem que fazer catequese. Isso aí é muito pouco, né? Tem que dar um testemunho vibrante de que acredita, um testemunho vibrante de que vale a pena crer. E para isto, algumas coisas simples ajudam muito, gente. Coisa simples. Por exemplo, na hora de organizar a vida da casa, assim como a gente organiza o dia que vai passear, ou então organiza a programação, a rotina da casa, eu acho que vale a pena, nesta negociação, nesse diálogo que estabelece lá dentro de casa,
ter em pauta a leitura do Evangelho, um momento de reflexão da palavra de Deus em família. Eu acho que isso é fundamental. E a gente pode criar e recriar sobre isto. Claro que quando a gente fala isto, a gente parte daquilo que é o mais essencial para um diálogo maior sobre a fé. Eu daria algumas dicas, apenas algumas dicas. Primeiro, nós partirmos daquilo que é o essencial da fé cristã, ou seja, partir do Evangelho de Nosso Senhor. Esse é o ponto principal da nossa catequese familiar. Ou seja, lá em casa, as pessoas já se acostumaram a ler, por exemplo, e a refletir sobre os evangelhos da infância. Ora, o evangelho da infância eu vou encontrar no capítulo 1º e 2º do evangelho de Lucas, também no evangelho de Mateus. Tem lá alguma coisa da infância de Jesus. Isso aí é um trato fundamental para nós refletirmos. Nós estamos agora em tempo de quaresma. Por exemplo, chama a nossa atenção o Evangelho da Paixão, o drama de toda a paixão e ressurreição do Senhor. Isso aí significa que nós precisamos quase que saber de cor. Não é exagerado eu falar assim. Então, por exemplo, como que a leitura da paixão está colocada no Evangelho de João, como que ela está colocada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos. Então, eu procuro averiguar. Normalmente, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles pesquisaram nas mesmas fontes, de uma maneira geral. Então, eles trazem as mesmas passagens, mudam aqui e ali, mas eles são muito semelhantes. Agora, o Evangelho de João, não. O Evangelho de João já é bem diferenciado. Então, eu vou procurar ler, vou selecionar algumas partes do Evangelho de São João, ou mesmo desses 3 evangelistas, para nós lermos em casa, rezarmos, proclamarmos e refletir. Isso já é um bom passo. Ou seja, claro que nestas horas, quando a gente faz essas reuniões, eu também daria uma ideia. O espaço é bom que ele seja recriado. Não custa nada colocar uma bela toalha sobre a mesa, acender uma vela, entronizar o livro da Bíblia, do Evangelho. Que mais? Depois de tudo aquilo, depois da oração, lá em casa a gente preparar um lanche, um pão bonito, um suco, e todos nós compartilharmos ali em comum, naquele momento de refeição. Fica bem a oração e o ágape, como um momento de conforto da família. Ou seja, é importante que a família reze junto, se alimente junto. De alguma forma, isto já nos dá a ideia da Sagrada Eucaristia, ou seja, a mesa da palavra, o pão da palavra e logo depois o pão eucarístico. Então, em casa, ao redor da mesa, nós assentados, com calma, celulares desligados, nenhum outro som, nós vamos escutar o Senhor. E é o Senhor que vai falar. A palavra é dele. Para fazer uma reunião como essa, verdadeiramente eu digo a vocês, não mais que 40 minutos. Porque a gente até pode ter um fervor maior, mas normalmente estas coisas não estão no mesmo nível para todos. E um pode achar aquilo meio enfadonho, meio comprido demais. Então, se eu preparei bem, então aquilo deve demorar uns 30, 40 minutos. Outra coisa, ninguém deve monopolizar a palavra, seja o pai,
seja a mãe, seja um filho, ninguém. A palavra é de todos. Então, que se proclame a palavra, que se reze, mas que cada um tenha oportunidade de dizer um pensamento. Mesmo que não seja muito adequado, não importa. É importante que a pessoa se exponha, que a pessoa se coloque. Isso vale a pena. E uma vez que isto se cumpre, é o momento de comer alguma coisa, de tomar alguma coisa, de fazer daquele momento um momento agradável de encontro, de diálogo da família. Isto sim, né? Veio uma pergunta que a equipe Paulinas me trouxe, que chegou pela nossa rede, dizendo: qual é o papel da família na IVC? Olha, gente, o papel da família na IVC, eu ouso dizer que é o mesmo que a família deve exercer em toda a vida das pessoas que a compõem. Não modifica, ou seja, na iniciação à vida cristã, o fato de uma família crer é muito grande. Então é toda a família que se converte, é toda a família que busca caminhar no Senhor, é toda a família que redescobre o sentido de viver à luz do Evangelho, à luz da Páscoa do Senhor. Nada disso é de só menos importância, nada disto é pequeno, nada disto é gratuito, tudo isto é muito grande, é muito grande. Então eu diria a vocês, o papel da família, ele modifica, claro, se é um garoto que está com 7, 8 anos, uma menina, se já é uma pessoa com 14, 16 anos, se é um adulto, claro que esse papel modifica, mas o empenho é o mesmo. E as exigências de cada idade, elas mudam, né? Eu imagino a dificuldade de um pai, de uma mãe, de manter o diálogo de fé com os filhos. Não é uma coisa simples, porque todo ao nosso redor é desfavorável. Nós estamos num ambiente de pluralismo cultural. Depois, além do pluralismo, nós temos as diversas agências educadoras da sociedade. A família não é ela a única que educa. A escola educa, a família educa, os meios de comunicação, as redes sociais, a igreja, né? Tantas coisas, a escola, né? Todos são agências educadoras. A família é uma delas. Então a família deve lutar para ser significativa na vida de uma pessoa. E nesta hora a gente deve agir com a máxima honestidade. Ou seja, essa honestidade está ligada à nossa honestidade, né? Ou seja, eu tenho fé, eu creio, e os meus atos demonstram a fé que eu possuo. Olha, isso é grande. Os meus atos demonstram a fé que eu possuo. E tudo isto está prenhe de contradições, de compreensões diferenciadas, mas a linguagem do amor, da reconciliação, do perdão, a linguagem da boa educação, como fala o Papa Francisco, com aquelas palavras, muito obrigado, dá licença, é a sua vez, por favor. Tudo isso aí, essa educação do pai com o filho, do filho com o pai, o exercício da gratuidade, da gratidão, da colaboração, da solidariedade em casa, é uma voz de evangelho. Parece que não, porque o evangelho não é só quando a gente se senta à mesa para conversar sobre o evangelho. Parece até, mas o evangelho é a maneira com a qual eu me dirijo ao meu filho, é a maneira com a qual nós nos relacionamos aqui em casa,
demonstra a preocupação que eu tenho por ele, se ele se alimentou, se ele gosta de... Os pequenos gestos, né? Eu sei que meu filho gosta de tal coisa, então, pequenos gestos, não quer de sociedade de consumo, de comprar coisas de marca e tal. Pequenos gestos. Eu sei que meu filho gosta, por exemplo, de tal doce. Quando eu vou fazer compra ao supermercado, eu não me esqueço de trazer aquilo que ele gosta, de dizer que é para ele. É uma maneira de diferenciá-lo, de dizer a ele, olha como eu gosto de você. E uma coisa que custa R$ 10, R$ 5, não é questão de dinheiro, é questão de lembrança, né? Estas coisas fazem a diferença. O cuidado. É claro que na convivência diária, estas coisas elas tendem a se esgarçar, porque o pai também é obrigado a chamar a atenção, a mãe é obrigada a chamar a atenção, a ralhar, né? a, a pedir explicações, e às vezes o diálogo fica um pouco endurecido. Mas deve sempre se procurar o caminho da paz, da reconciliação, do bem-querer, do desejo de acolher o outro. Isso tudo faz bem, tá bom? Então, o papel da família na IVC, eu acredito que ele seja 100%. 100%. Ninguém tem fé a partir do nada. A fé é algo que a gente desenvolve. Dizia Tertuliano no terceiro século, o cristão não nasce, ele se torna. Ou seja, a fé, ela é como aquela passagem do Evangelho da sementinha. Ela tem que encontrar um terreno bom. Aquilo tem que ser cultivado, aquilo tem que ser preparado, aquilo tem que ser levado adiante, senão aquilo não cresce, não vai. Assim é o papel da família. Ele tem que ser... ele tem que ser cuidado, né? Eu vou pedir o auxílio aqui da Gisele, porque sumiu a imagem do meu texto aqui, e eu queria ver o que está acontecendo. Ela me ajuda aqui. Tá vendo a Gisele? Vocês estão vendo, ela participa aqui da equipe Paulinas. É uma irmã Paulina. Olha aí, olha. Irmã Paulina empenhada na comunicação do Evangelho da Vida. Catequista a serviço da vida, da comunicação do Evangelho da Vida. É lindo demais, né? Uma grande missão. Vamos sempre pedir para que ela continue, né? Ela está me mostrando aqui os textos, né? Olha, a Maria Roselange de Castro está me dizendo, nos dias de hoje é tão difícil relacionar com alguns catequizandos. Algumas famílias não dão muito apoio e outras sempre quer saber como estão os filhos e as filhas na catequese. É uma outra atitude do catequista, não é mesmo, Maria Roselange? Ou seja, o catequista estabelecer um diálogo com a família. Ainda mais se forem catequizandos de 14, 13, 12, 10 anos, né? É fundamental esse diálogo, é fundamental. Um diálogo franco. Eu costumo dizer por aí afora, Roselange, porque, pensa bem, se eu for colocar uma criança na creche, o pai e a mãe têm obrigações tremendas de participar de reuniões, de cumprir tarefas, metas, e de atuarem como parceiros daquelas pessoas, dos agentes ali, dos educadores da creche. Na escola, igualmente. Então, na catequese, idem. Ou seja, quando nós fazemos o planejamento da catequese, o nosso planejamento, o itinerário, o planejamento da catequese contempla as atividades com os catequizandos e contempla as atividades com os pais. E eu já vi lugares em que, além das atividades dos catequistas com os pais, dos catequistas com os catequizandos, eu já encontrei lugares nos quais os catequistas estabelecem tarefas para os pais trabalharem com os catequizandos. E a partir daí
eles vêm conversar com os catequistas. Ou seja, lá em casa, pai e filho, pai e responsáveis e catequizandos, eles têm uma tarefa que depois eles trazem para ser conversados na catequese. É uma mentalidade nova, mas eu acho que vale a pena a gente investir nela. Olha aqui alguns, eu estou vendo a Fátima Fattori, a Ângela Prata. Olha lá, tem bastante gente aqui conosco na nossa catequese, né? Olha, eu estou feliz, olha. Isso mesmo, pessoal. A Imaculada Sintra, lá de Franca, olha o que ela está dizendo, a Imaculada. Quando assumimos uma turma, assumimos toda a família. Cabe ao catequista criar proximidade, momento de formação com eles. Olha, a Imaculada, eu conheço bem o trabalho dela. E a Imaculada tem um trabalho grande, né? Um trabalho grande. E ela está dizendo, olha, cabe ao catequista criar proximidade. Claro, se é um catequista novo, eu acredito que seja mais difícil. Mas na medida em que o tempo passa, o catequista pode ir criando esse traquejo, né? De conversar com os pais. Olha lá, Rosângela Monteiro de Souza está nos dizendo, muitas vezes as famílias dos nossos catequizandos precisam ser evangelizados também. E eu acho que na quase totalidade, né? Não só de ser evangelizados, mas de refletir com eles o evangelho, porque todos nós precisamos de uma reflexão constante sobre o evangelho, né? E se nós precisamos ser evangelizados, tanto mais os nossos catequizandos com as suas famílias, né? Então, o diálogo com os pais e familiares ajuda a estreitar este laço, a levá-los também a experimentar Jesus em suas vidas e, consequentemente, chamá-los à responsabilidade de evangelizar os seus filhos. Muito bem, Rosângela. Gostei da sua intervenção, muito boa. Temos também a Eliana Vieira dos Santos, de Pedra Preta, no Mato Grosso. Bem-vinda. A Tamires Monteiro, concordo com vocês. Nossa missão não é só com as crianças, é também com suas famílias. A Fernanda Silva, aqui temos catequese em família, que são atividades que os catequizandos levam para fazer em família e depois partilhamos como foi. Parabéns, Fernanda. Você só não diz da onde que é. Você está dizendo, aqui temos. Eu queria saber de onde que você está falando, Fernanda. A Imaculada, que eu sei que é lá de Franca, dizendo, fazemos aqui as visitas às famílias antes de iniciar os encontros. Nesse encontro anunciamos, fazemos o querigma. A partir desse encontro, temos um raio-x das famílias. Muito metida a Imaculada, vocês não acham? Eu acho a Imaculada muito metida. Mas ela está certa, é isso mesmo, Imaculada. Parabéns, querida. Isso aí, olha. Fazemos um raio-x das famílias, anunciamos o querigma, visitamos as famílias. Numa paróquia não é tão difícil isto, porque os catequizandos moram naqueles limites da região da paróquia. É problema de o catequista criar coragem e colocar as sandálias, a bolsa e sair em missão, hein? Isso aí não é fácil não, mas vale a pena, né? Olha lá, temos o Renato Araújo, né? O Renato Araújo, o que ele está nos dizendo? Vamos ver. Aqui está um pouco... Aqui. Os pais são os primeiros catequistas, lá de Brasília. Parabéns, Renato. A Pâmela Cristina, na paróquia que frequento, temos 135 crismandos. Como dar assistência às famílias também? Não é fácil, né? Pelo menos, se não dá para visitar todas, mas fazer as reuniões com as famílias, ou então constituir
os catequistas dos adolescentes, no caso desses aí, e dispor de alguns catequistas para trabalhar diretamente com as famílias. Daí a importância de fazer parcerias, por exemplo, com o movimento das famílias, o pessoal que trabalha diretamente na pastoral familiar, ou mesmo preparar, destacar alguns catequistas que possam conversar diretamente, dedicando-se às famílias. A Ângela Prata, também conheço a Imaculada, admiro o seu trabalho, muito incenso para ela, né? Olha lá, a Juscelina Moraes, precisam de nós. Olha aqui, deixe-me ver aqui onde que eu estou, para eu ver, olha lá. Não, deixe-me localizar melhor aqui. Olha lá, Camila Andrade, fazemos o possível, queremos visitar suas casas, alguns nos recebem de bom grado, mas existem aquelas famílias que a resposta é não para a visita familiar. Ela está falando de Várzea Paulista, mas ela conclui, não podemos desistir. É sempre assim, não é, Camila? Alguns recebem bem, outros não querem nem ouvir. Nosso papel é de propor, de se dispor a visitar, a ir atrás. Se as pessoas não querem, nós não podemos fazer nada. Mas da nossa parte, houve esta ênfase de ir atrás, de correr, de buscar. Isto é bárbaro, né? Olha, o Fábio Oliveira, aqui em Dourados, está programado para eu ir em Dourados, hein, Fábio? Aqui em Dourados, não, sumiu um pouquinho aqui, só um instantinho. Aqui, olha o Fábio. Olha, aqui em Dourado fizemos a novena de Natal nas casas dos catequizandos. Nem todos participaram, mas vamos de grão em grão. Foi maravilhoso, o Fábio está dizendo. A Regina Oliveira, cada catequista pode visitar as famílias de seus catequizandos e dá para fazer uma catequese familiar. Muito bem, olha. Abadias, a nossa querida Abadias aqui da nossa equipe Paulinas. A Abadias está fazendo um grande trabalho na Paulinas. Padre Lelo, penso que o próprio caminho da IVC vai contribuindo com a iniciação dos pais, até que a comunidade abrace sua missão. Aí já é uma observação grande essa da Abadias, né? Ou seja, a comunidade toda se envolve, né? E a família, obviamente, ela está dentro, né? E neste caminho, nós já estamos alargando a onda da catequese, ou seja, a catequese ela vai se extrapolando, não somente com os catequistas, mas ela vai também abraçando as famílias e, mais ainda, abraçando toda a comunidade. Foi fenomenal, é isso mesmo. Por isso que a catequese catecumenal ela está indo devagar e ela está causando. Por que ela causa? Porque ela subentende um modelo novo de pastoral. E até isso os bispos vão ter que gastar mais tempo, oferecer mais elementos para esta construção. Os grupos de WhatsApp ajudaram muito na aproximação com os pais, diz a Karina Zanin. A Lourdes Sobral está dizendo, minha mestra Abadias, que ajuda muito em nossa missão de catequistas, com seu amor e formação a todos nós. Eu já estou aqui morrendo de ciúmes, porque vocês já estão falando da Abadias aqui comigo. Tá certo. É a Lourdes que está falando a Lourdes Sobral, só não diz de onde que é a Lourdes, né? Olha, a Ângela Prata também está dizendo, sim, os grupos de WhatsApp com os pais ajudaram muito. A Juscelina Moraes, também acho. Olha, a Imaculada de novo. Ângela, tivemos também resistência no começo. Hoje todos fazem se reclamar, pois entenderam bem. Voz de quem é experiente, né? Eu sei que a Imaculada tem um grupo grande e ela coordena e ela vai atrás. O José Leandro Martini, de Porto Alegre. Acredito que a essência da catequese é o catequista estar caminhando com Maria e Jesus em sua conversão. Essa luz iluminará todos os pais e filhos. Excelente, José Martini.
tudo aquilo que nós fazemos na catequese é um movimento de fé, é um movimento de graça, da força do Espírito Santo em nós, que não nos cala, que nos fortalece e nos consola. Olha, gente, já está na hora de eu ir terminando. Eu só vou concluindo com a Rosana Suzuki. Aqui na paróquia estamos planejando fazer a evangelização dos pais, com a formação de introdutores. Seriam pessoas não apenas da pastoral familiar e de outras pastorais, mas de pessoas da Assembleia, que frequentam as missas. Vamos convidar e fazer uma formação para enviá-los. Quanta criatividade! Olha, a Fátima Fattori, precisamos que as famílias venham caminhar junto com a catequese. Será fácil? Sabemos que não. Será um desafio para a missão do catequista. Sejamos perseverantes naquilo que Deus nos confiou. Olha, tem gente de Cambuí, de Minas Gerais, aqui, próximo de nós, a Adriana Bragion. Estou gostando muito, pois está despertando ideias. Aqui estamos preocupados com a catequese e família. Obrigado. Obrigada. Beleza, Adriano. Um grande abraço para você. Abraço para Regiane Oliveira. Queremos mais, já está terminando. Olha, Camila Andrade, concordo com a Ângela Prata. Tem alguns que não aceitam fazer a visita. Olha, gente, agora eu faço a última recomendação antes da nossa oração final. Vamos fazer o EAD da Paulinas, hein? O EAD tem vários cursos lá, espiritualidade do catequista, catequese inclusiva, mistagogia, discipulado, catequese com estilo catecumenal, tem vários. Então, olha, Eucaristia,